Meus queridos, como já foi frisado, o tema de nossa mensagem de hoje, falando sobre os sinais da segunda vinda de Jesus. Muitas vezes Jesus falou sobre os eventos futuros, os eventos que teria lugar futuramente. Falando sobre o templo de Jerusalém, Jesus avisou: não ficará aqui pedra sobre pedra. Quando Jesus estava passando com os discípulos perante o templo, os discípulos maravilhados com aquela construção, com a arquitetura do templo, com aquela maravilha, e Jesus, olhando para ele, disse: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles achavam que aquele templo nunca ia ser destruído. Herodes passou 40 anos para reconstruir aquele templo. Era uma das maravilhas do mundo antigo. Mas no ano 70, quando o exército romano, liderado pelo general Tito, invadiu Jerusalém, a profecia de Jesus se cumpriu. Aquele templo foi totalmente destruído e mais de 1 milhão de judeus foram mortos naquela invasão. Então os discípulos, junto com Jesus ali no Monte das Oliveiras, eles queriam saber mais sobre os sinais, o que iria acontecer quando Jesus retornasse pela segunda vez. E eles ficaram curiosos para saber esse dia. E disse Jesus, e eles disseram a Jesus: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aqui os discípulos associaram a segunda vinda de Jesus com o fim do mundo, com a consumação de todas as coisas, e que teria, após a segunda vinda de Cristo, uma nova ordem, um novo governo, né? Um novo sistema. Jesus lhes falou dos enganos e dos muitos sinais que indicariam a proximidade da sua segunda vinda. Jesus falou que haveria muitos enganos e que os discípulos ficassem atentos para que não fossem enganados por esses enganadores. Eles enganam e também são enganados. Algumas de suas predições tiveram seu cumprimento inicial em Jerusalém. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, a esse respeito, que ninguém, nem mesmo Jesus, sabe a hora exata quando ele virá, ele disse o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Quando surgisse pessoas marcando a data da volta de Jesus, que viéssemos lembrar desse versículo que Jesus falou. Muitos disseram que Jesus viria no ano tal, e ele nunca veio. Porque Jesus disse que ninguém sabe o dia e nem a hora da sua segunda vinda. Ele deixou os sinais, o que teria lugar para preceder a sua vinda. Cristo deixou claro que seus fiéis seguidores precisariam se manter atentos quanto aos sinais da sua segunda vinda. Mateus 24, capítulo 24, verso 32 e 33, Jesus se referiu da seguinte maneira: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Lucas 21, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: ora,
Ao começar estas coisas,